notícia boa hoje. Nossa, é verdade, gente. Mas, ó, por favor. Em nome de Jesus. Aproveita, mas certinho, A gente né? não sabe até quando. Deus abençoe. Oi, gente, sextou. Hoje é sexta. Acertei. Ó. Sextou, boa tarde. É sexta-feira, vamos alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração? A vida, ela sempre dá sinais, você já percebeu? Ela sempre dá sinais, tanto do que é bom quanto ruim para você, para a sua vida. Agora, para você enxergar, você tem que ver com os olhos da alma e sentir com o coração. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, Dória anuncia hoje nova fase do Plano São Paulo de flexibilização e pai e filho voam por cima de carro em acidente. Converse com a gente, participe do programa. E olha que eu tô vendo aqui que tem prêmios para você no nosso facebook.com/falando nisso Band. Um beijo para quem tá assistindo a gente, inclusive minha mamãe que tá no Face assistindo. Tá aqui. Olha só, são 2 super kits, né, só? Tracta Polipet Cooper Ortovip e um outro também super kit Tarumã. Você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar as fotinhos e já participar com a gente. Bora conversar bastante, porque hoje aqui no programa é dia de Papo de Sexta. Ó, esse programa tá vindo porque domingo é dia dos pais, né? Aliás, quem quiser mandar fotinho, né, Luquinha? Vamos fazer isso. Quem quiser mandar foto com o pai, do pai, pode mandar, que se der tempo a gente vai pôr todas as fotinhas que a gente receber, tá Exatamente. Bom? Só que às vezes tem uns probleminhas de família que atrapalham o relacionamento com o pai, com o irmão, né? Enfim, perrengue e trauma em família, Luquinha. Quem que pode ajudar a gente? E você pode participar. Ai, não quero falar o nome, porque de repente alguém da família está perto de você também, né? Quem que vai orientar a gente? Só? Ela que é psicóloga, especialista nesse assunto, está lá em São Paulo. Estou muito feliz em conhecê-la, nem que seja de longe, mas muito obrigada pelo carinho, a Silvia Malamude. Muito obrigada, Silvia. Eu que agradeço, muito bom estar com vocês, muito bom poder expandir esse tema tão necessário. Exatamente. Silvia, só que antes da gente entrar com as suas orientações, tem uma enquete que a gente sempre faz no Instagram, Luquinha. Pois é, @falando nisso Band, você acessa aqui o nosso, pode colocar por favor, Igor? Aí você já curte essa aqui, ó, da Sol, vai curtir a fotinho da Sol lá no Instagram dela também e já participa com a gente também na nossa enquete. Então você pode responder, você consegue perdoar facilmente alguém da sua família? Olha só, tá bem meio a meio, viu? Mas 55% diz que sim. E você acha que o diálogo é o melhor método de resolver brigas? 89% diz que diálogo é diferente de gritar, viu, gente? Olha, deixa a sua perguntinha aqui pra gente também e você pode participar pelo Face e também pelo WhatsApp. Exatamente. Agora, Silvia, vamos lá. Ter problema em família, todo mundo tem, é normal. São várias cabeças que pensam diferente. Agora, até quando esse problema pode atrapalhar demais o caminho de um filho, por exemplo? Pode atrapalhar e muito quando os relacionamentos se tornam abusivos. E o que é um relacionamento abusivo? Quando todo o tipo de conquista pessoal dos filhos acabam sendo negados, apagados, existe uma massiva autoridade ou um distanciamento afetivo muito grande dos pais para com os filhos. Então tem muitas nuances que podem ser bem prejudiciais aos filhos, às vezes também um pseudo excesso de proteção, ele pode querer dizer também que os filhos não são suficientemente bons para lidarem com a vida também. Isso daí atrapalha realmente, né, Luquinha? Olha só que interessante, a gente recebe comentários também, minha querida. E olha que interessante aqui, ó. A base é a conversa, se colocar no lugar do outro, por mais difícil que seja. Isso serve tanto para os pais com os filhos com os pais? Os pais também precisam se colocar no lugar dos filhos? Sim, os pais precisam se colocar e devem, aquilo que a gente sempre fala da empatia, do processo de empatia, de ter a capacidade de se colocar, de sentir o que o filho sente, mas também os pais não podem esquecer de que existe uma autoridade no mapa deles de educação e saber qual que é o limite. Então, muitas vezes os pais acabam sendo autoritários demais e dificultam o diálogo e dificultam, inclusive, a capacidade
de ter um envolvimento afetivo harmonioso, onde muitos dos filhos acabam se sentindo acuados e muitas vezes inibidos para colocarem as suas questões para com os pais. Ô Silvia, qual que é o maior problema, se é que a gente pode fazer essa numeração aí, o que geralmente vem em primeiro lugar quando a gente fala de perrengue em família, de briga na família? Então, muitos pais se queixam de que os filhos não os respeitam na hierarquia familiar, e isso tem acontecido muito nesse nosso século XXI, que é um século marcado por um narcisismo crescente. Os pais já vieram de situações onde eles tinham uma hierarquia que os pais muito mais forte, muito mais pesados. Eu estou falando da minha faixa etária, e depois na faixa etária seguinte, esses filhos ficaram, nós educamos, né, da minha faixa etária, e a gente acaba educando com menos autoridade. E os filhos de agora não sabem ter autoridade com os filhos. Entendi. Então, os filhos que têm filhos, né? Então, existe muita confusão nessa dinâmica de você estar construído internamente e saber exatamente como direcionar um filho, escutar ele, mas entender as demandas da idade dele e que tipo de diálogo dentro da estrutura familiar, porque existem situações financeiras que devem ser respeitadas também. Muitos filhos acham que podem ter tudo e que o céu é o limite. Muitos pais acham que os filhos são eternos devedores. Entendi. Quer dizer, tem toda uma situação. Silvia, daqui a pouquinho a gente vai entrar com perguntas aqui, Luquinha, que é o que está aparecendo mais para mim aqui, sobre herança, briga por conta de dinheiro. E eu estou recebendo tanta foto de pai, pode lindo. mandar, vou começar o próximo bloco, tá, Sol, já mostrando essas fotinhas, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. E o presidente Jair Bolsonaro fez uma passagem rápida hoje pela manhã em São José dos Campos. Nós vamos saber todos os detalhes, desta vez com o repórter Rafael Olímpio. Rafael, o presidente cumpre uma série de compromissos, né? Não só aqui em São José dos Campos, mas no litoral sul do estado. Atualiza pra gente. Muito boa tarde. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Isso mesmo. A comitiva do presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 10 horas da manhã desta sexta-feira em São José dos Campos. Após o desembarque, o presidente foi recebido pelo prefeito Felício Ramute, pela deputada estadual Letícia Aguiar e pelo presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Bolsonaro ainda cumprimentou apoiadores, autografou objetos e foi ovacionado por um grupo que aguardava o presidente do lado de fora. Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, também acompanhou o Bolsonaro nessa passagem pelo Vale do Paraíba. De acordo com a assessoria de imprensa do presidente, de São José dos Campos, ele vai seguir para São Vicente, no litoral sul, para anunciar investimentos em obras de recuperação de infraestrutura. Segundo a agenda presidencial, a comitiva deve retornar a São José dos Campos nessa tarde, mas não está previsto nenhum compromisso oficial. Essa é a quinta passagem do presidente Jair Bolsonaro aqui na região. Na última ocasião, em outubro do ano passado, o Bolsonaro participou de uma missa no Santuário Nacional. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada mesmo. Bom, e o governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje, acabou de anunciar, gente, mais uma fase do Plano São Paulo de flexibilização. A gente vai saber, então, como é que fica a nossa vida, né, a nossa situação aqui na região. Hoje, com o nosso lindo e querido repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas, aos amigos do Falando Nisso. É sempre um prazer estar aqui no programa com vocês. Sol, o Estado de São Paulo anunciou hoje mais uma atualização no plano de retomada gradual da atividade econômica. De acordo com dados apresentados pelo governo estadual, 86% da população paulista está na fase amarela. Regiões como Araçatuba, Marília, Bauru, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Piracicaba, Campinas, Sorocaba e aqui a nossa região, Taubaté, avançaram para a fase amarela.
Na fase laranja, desde o início da flexibilização, as cidades do Vale estavam na expectativa pelo avanço a uma fase com mais liberações. Na fase amarela, por exemplo, é possível a reabertura de bares, restaurantes e salão de beleza. Apesar disso, ainda há normas que devem ser seguidas para evitar a aglomeração de pessoas. Isso deve ser liberado na próxima segunda-feira, Sol. Muito obrigada. Eu estou acompanhando aqui porque o governador Luquinha ainda está em pronunciamento pelo Twitter da Band News TV. O governo de São Paulo adiou a volta às aulas para 7 de outubro. Então, só em outubro a previsão, viu, Luquinha? Vamos ficar atualizado então com as estradas, Pedro, começando pela Tamoios. Tamoios com tráfego livre nos dois sentidos, tempo bom para quem precisa viajar. Mesma situação também na rodovia Presidente Dutra. O motorista viaja bem nos dois sentidos, tanto no sentido Rio de Janeiro quanto no sentido São Paulo. Lucas. Obrigado, Pedro. Excelente fim de semana para você. E o fim de semana deve ser, sim, de tempo seco na maior parte do país. No Sudeste, baixas temperaturas à noite e o calor durante o dia também. Campos do Jordão voltou a gear na manhã dessa sexta-feira. A sensação térmica chegou a menos 6 graus. Bora conferir agora, então, a previsão do tempo para todo o fim de semana, mas também aqui para sexta-feira à tarde. Agora, como a gente comentou, sem chuva, viu? Campos, máxima de 21 graus, mínima de 3 graus. Aqui no Vale, máximas de 26 em Jacareí e Taubaté e máxima de 27 graus em Cachoeira Paulista. No litoral norte, sem previsão de chuva, máximas de 28 tanto em Caraguatatuba quanto em Ilhabela. Destacar aqui final de semana em São José dos Campos, máxima de 26 hoje, final de semana a mesma coisa, até terça-feira vai subindo, viu? Máxima de 29 graus. E infelizmente pai e filho voam por cima de um carro em acidente, a gente tem as imagens, já mostra para você, e hoje tem dicas da saúde aí do seu pet com o Dr. Marcos Massal. Gato toma banho? Com que frequência a gente pode dar banho no gato? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso no Meu Amigo Bicho.